Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2018 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 18. A questão diz assim: dois cilindros retos idênticos, um de cobre, que tem o coeficiente de dilatação linear igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, e outro de ferro, de coeficiente de dilatação linear igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Tem a 0 graus Celsius, volumes iguais a 8 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos e diâmetro das bases iguais a 10 centímetros. Letra A. Determine o aumento do volume do cilindro de ferro em centímetros cúbicos, quando a temperatura variar de 0 para 100 graus Celsius. Então, a letra A gente sabe que ele quer o quê? O aumento do volume. Na dilatação volumétrica, a gente sabe que ΔV é igual a V0 gama delta T. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque na questão ele disse que o coeficiente de dilatação é linear e no volume a gente usa coeficiente de dilatação volumétrica. Então a gente tem que saber que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque se a gente pensar em volume, o volume ele é 3 vezes o volume de dilatação linear, né? Largura, comprimento e altura. Então, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação linear do ferro vai ser 3 vezes, né? 1,2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a dilatação do ferro vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Aí agora é só substituir. ΔV vai ser igual. O volume inicial dos cilindros, né, é de 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 3,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que se vai de 0 a 100, a variação de temperatura foi 100. Então, a variação de volume vai ser, se eu fizer 8 vezes 3,6 vezes 100, isso aqui vai me dar 2.880 vezes 10 a menos 3, certo? Porque 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 3. Então, ΔV vai ser igual a 2,88 centímetros cúbicos, certo? Agora, o que ele está falando na letra B? Qual a temperatura em graus Celsius, tá? Que a diferença entre as medidas dos diâmetros dos dois cilindros será igual a 2 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então, veja bem, o problema está falando que eu quero saber qual é a temperatura final quando os seus comprimentos finais, tá, tiverem o valor de 2 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então, o comprimento dos dois vai ter que ser igual a essa medida. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, veja bem, ΔL não é igual a L0 alfa delta T. Essa não é a relação da dilatação linear? O meu ΔL não é igual a L menos L0? Então, eu posso dizer o seguinte, se eu substituir ΔL por L menos L0, vai ficar L menos L0 é igual a L0 alfa delta T. Como eu quero o comprimento final, fica L é igual a L0 mais L0 alfa delta T. Beleza? Então, essa aqui é a relação que eu vou usar aqui. Então, se eu for pensar nessa relação aqui para o cobre e depois essa relação para o ferro,
ela vai ficar assim, ó. L do cobre menos L do ferro é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Então, substituindo essa relação aqui, vai ficar da seguinte maneira, olha só. Note o seguinte, se a gente for pegar essa relação, como os comprimentos iniciais são iguais, o L0 do cobre menos o L0 do ferro, eles vão se anular. E esse aqui, ó, aqui vai ficar menos, certo? Eu coloquei mais, mas está errado. Aqui é menos. Então, ó, menos o L0 do ferro. Veja bem, o L0 do cobre e o L0 do ferro é o mesmo. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. L0 do cobre, que multiplica alfa do cobre delta T, menos L0 do ferro, que multiplica alfa do ferro delta T, certo? Igual a 2 vezes 10 a menos 3. Se esse cara é igual a esse, a gente pode dizer, então, né, que, como eles também vão ter a mesma variação de temperatura, se L0 do cobre é igual a L0 do ferro, eu posso chamar esses dois caras de L0. Então, aqui na minha relação, vai ficar assim, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vai ficar L0, que multiplica alfa do cobre delta T, menos L0, que multiplica alfa do ferro vezes delta T, igual a 2 vezes 10 a menos 3. Como as variações de temperatura vão ser a mesma, a gente pode botar em evidência, ó, L0 delta T, que multiplica alfa do cobre, menos L0 delta T, que multiplica alfa do ferro, igual a 2 vezes 10 a menos 3. Se eu pegar esse termo e colocar em evidência, eu vou ter assim, ó, L0 delta T é igual a alfa do cobre menos alfa do ferro, que vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou achar exatamente o que o problema está pedindo. A relação que ele deu, né? Eu não quero ΔT, então ΔT vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3, divididos por L0, que multiplica alfa do cobre menos alfa do ferro, certo? Então, a minha variação de temperatura vai ser 2 vezes 10 a menos 3, divididos por. Então, qual é o comprimento inicial do diâmetro das peças? Cara, o diâmetro das peças é 10 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, 10 centímetros, que multiplica a diferença entre os coeficientes angulares. Olha só. Um é 1,7 vezes 10 a menos 5 e o outro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, vai ficar assim, ó, 1,7 vezes 10 a menos 5 menos 1,2 vezes 10 a menos 5. Resolvendo essa conta aí, vai ser 2 divididos por 5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 à quinta, que a propriedade da base 10 diz que quando a base 10 sobe, ela sobe com o seu sinal trocado. Então, aqui vai ficar assim, ó, ΔT é igual a 2 divididos por 5, dá 0,4 vezes 10 ao quadrado. Então, a variação de temperatura vai ser de 40 graus Celsius, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.